O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta semana no Rio de Janeiro. Na ocasião, ele se reuniu com artistas políticos e sindicalistas e também participou de um encontro Democracia e Igualdade no auditório da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é a UERJ. Para falar sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Carol Proner, que é advogada, doutora em Direito, professora de Direito Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante da ABJD e do Grupo Prerrogativas. Boa noite, professora Carol Proner. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, prazer estar aqui. Uma agenda alucinante, vou contar para vocês. Muito maravilha. Bom. Pois é, então a gente queria que você contasse para os nossos telespectadores aqui da TVT e da Rádio Brasil Atual, nossos ouvintes que acompanham a Revista Brasil TVT, desta sequência de agenda, dessa visita do ex-presidente Lula ao Rio de Janeiro, que a gente sabe foi intensa. Talvez uma das mais marcantes do ex-presidente, do presidente Lula, aqui no Rio de Janeiro, né? Tem sido considerado o apaziguador político. Por onde ele vem, ele traz essa mensagem, né? Ao mesmo tempo bacana, porque também circula muito com a noiva, né? A Janja, ao lado dele, nas agendas, que tem combinado pesadas agendas políticas com encontros leves, alegres, junto com movimentos sociais, com artistas, intelectuais, e principalmente a vida cultural, que aqui no Rio de Janeiro é muito importante. Não sei se vocês viram a notícia, mas terminou a participação dele na última noite no show da Mangueira, que é também um clássico aqui do Rio de Janeiro, não só pela escola de samba, como também celebrando a importância do samba e da música popular brasileira. Então, eu acho que talvez há um ano essa agenda não teria sido possível. A gente tem que considerar isso. Completamos um ano desde a anulação dos principais processos e ao longo do ano a anulação dos demais, até que esgotaram, todos estão anulados. E o presidente é recebido com um carinho de artistas que não necessariamente se posicionam, né? O caso do abraço na Gal Costa, sim, ou o apoio do Paulinho da Viola em um dos jantares, né? Só para mencionar dois que não são tão habituais, digamos, aqui nos apoios públicos. Eu quero destacar também que a primeira agenda, no sábado, dia 26, que foi aquele encontro no aniversário de 100 anos do PCdoB, que é um aliado histórico do PT, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. Quem foi, viu, quem não foi, não viu, porque foi um encontro assim, histórico mesmo, e que lembra muito aquele encontro de Portugal, do progressismo europeu, que é o encontro do Avante, né, que acontece em Portugal. Então combinou shows, lançamento de livros e várias, inclusive feira gastronômica. No final, claro, um discurso bastante inflamado do presidente, já pré-candidato, né? Que nem com todos os alertas eleitorais, não deve fazer campanha anunciada, mas ele era um dos convidados do evento. E do ponto de vista político, a agenda era de bastidores, né? A agenda que acontecia entre uma coisa e outra, que eram agendas públicas, foi muito importante também, né? Lembrar que ele teve encontro já na segunda-feira com dirigentes do PT, principalmente os postulantes às vagas do Poder Legislativo, né? E o apoio ao Marcelo Freixo, do PSB, que às vezes divide alguns correligionários do PT aqui no estado. Então foi muito importante as agendas de bastidor, aquelas que não foram divulgadas, mas que todo mundo sabe, né? As definições de candidaturas que foram sendo costuradas, né? Para superar impasses, só mesmo o ex-presidente Lula para consertar, para costurar essas dificuldades aqui do nosso Rio de Janeiro. Perfeito, professora. É muito curioso porque é bem o que a senhora disse, a gente ainda não pode fazer a campanha, mas esse início de movimentação para encontrar uma agenda comum, né, uma frente, a tal da frente ampla, é muito fundamental. Eu quero chamar a atenção para alguns destaques que a gente acompanhou na imprensa, relacionado especificamente ao discurso bastante inflamado e contundente, algumas falas do ex-presidente Lula. Uma delas é a seguinte, em que ele critica Bolsonaro, né, o chama de frágil, boçal, e ele diz o seguinte, ele pegou a blusa da seleção, a bandeira da seleção pegou para ele, mas a blusa e a bandeira não são desse fascista. O quanto é importante, nesse processo todo que a gente tem debatido liberdade e democracia, a recuperação desses símbolos. Exatamente, percebam que quase todos os atos aqui no Rio foram acompanhados da bandeira do Brasil. Era bonito porque alguém lançava a bandeira, alguém portava a bandeira no palco
atrás do presidente, ele fazia questão de levantar essa bandeira, assim como em alguns shows de música, nós sabemos, o show do Chico Buarque, por exemplo, também lançaram a bandeira do próprio presidente. Quer dizer, tem uma associação aí bonita entre a bandeira do Brasil e a necessidade de uma recomposição em torno de um candidato que representa a democracia. Nós sabemos que a terceira via naufragou e é muito relevante também que o ex-juiz, né, que depois tornou-se ex-ministro, depois tornou ex-advogado, agora também é ex-pré-candidato à presidência da República, né? E vai pulando de estágio em estágio nas pretensões, né, fracassadas a uma, vamos dizer, uma espécie de visibilidade pública, vai desistindo, porque a população vai se dando conta também da grande fraude que é o ex-juiz Sérgio Moro. Aconteceu aqui essa coincidência, né, 1 ano da libertação jurídica, né, das condicionantes para a postulação política e também a derrota do Sérgio Moro de uma forma muito fragorosa e não consegue nem apoio entre os seus para ser candidato à presidência da República. Agora, eu só queria mencionar uma coisa, Isaac, que eu acho que assim, é bacana, e essa leveza da situação do presidente aqui, de juntar mesmo os artistas, como é o caso do almoço que aconteceu na casa da Benedita da Silva, deputada federal, ao lado de artistas, e também a casa, o Martinho da Vila. Quer dizer, isso tudo vai demonstrando assim, um afeto muito grande da área da cultura, uma confiança que embala essa expectativa por uma campanha que consiga resgatar novamente esses valores, né? Por exemplo, a solidariedade, né? Essa valorização da cultura brasileira. E o mais interessante, pelo menos no meu caso, que fui uma das organizadoras, junto com a equipe acadêmica da UERJ, foi o evento do Grupo de Puebla. Não sei se vocês querem que fale um pouquinho disso também. Sim. Pode falar, com certeza. Professora. Fique à vontade. E só uma coisa, a senhora falou Isaac, o Isaac é o nosso produtor, eu sou o Cosmo, mas está tudo em casa, tudo em casa. Já é a semana de trabalho que eu tive, mas foi realmente muito intenso. A gente está terminando assim, e foi incrível porque eu faço parte também do Grupo de Puebla. E lá nós tivemos aqui um encontro que já estava sendo organizado há mais de 1 ano, e aqui na cidade, na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na gestão do reitor Ricardo Lodge. Ricardo Lodge deixou o cargo de reitor ali no palco, entregando o cargo ao seu sucessor e entregando a sua biografia e a sua trajetória futura ao presidente Lula para se candidatar, então, a deputado federal. Então, esse foi um ato marcante que aconteceu no evento. Mas o principal foi a chegada desses ex-presidentes, Zapatero da Espanha, Ernesto Samper da Colômbia, né, a presidenta Dilma Rousseff também, e ele próprio, além de integrantes de 16 países, né? Os destaques da conferência, discutindo principalmente, acho que vale a pena destacar, tanto aquilo que se fez, o que foi feito nos governos progressistas no passado, quer dizer, resgatando que o que se construirá, tem muita gente falando, por exemplo, numa nova organização internacional que seja sucessora da Unasul, tentativa de construir a organização internacional que derive, né, então, dessa junção de países para poder fazer integração regional dedicada à Sul-América, além da Iberoamérica e também da América Latina, sobretudo, né? Então, nós tivemos muitas falas importantes que resgatam o que foi feito, quer dizer, não precisa começar do zero, né? Essa é uma mensagem muito importante, transversal às falas, mas, por outro lado, obviamente, 20 anos de ondas progressistas muito atacadas e desestabilizadas por guerras híbridas, lawfare e tal, é preciso, obviamente, estudar, valorizar e incrementar essas políticas, sobretudo a centralidade da discriminação racial e de gênero, que é uma questão central da pobreza latino-americana e da violência latino-americana. Então foi um encontro incrível e as imagens falam por si. A UERJ tinha mais de 12 mil pessoas. Nossa. Inclusive o edifício da biblioteca, aquela torre belíssima, assim, com os alunos dentro da biblioteca, né, assim, voltados ao palco. Foi um discurso que emocionou muito o próprio presidente Lula, que fez uma fala histórica na Universidade Estadual, que já foi palco de ataques, né, de privatização, já foi destruída economicamente, se reergueu numa gestão muito competente do reitor Ricardo Lodge, e que agora foi muito valorizada com a presença dos ex-presidentes
com o reconhecimento dessa fraude do impeachment e também da perseguição judicial contra o ex-presidente. Professora Carol Proner, também nesta sequência de atividades do Rio de Janeiro, e a gente estava falando de símbolos nacionais, né, que é um símbolo do Brasil, não é de um específico de um grupo ou não, como a bandeira do Brasil especificamente, o ex-presidente Lula também se encontrou com os petroleiros aí no Rio de Janeiro, e a gente estava falando de símbolo, né, da Petrobras, de soberania nacional, e que vem sofrendo constantes ataques, né, não só pela política de preço desastrosa, onde quem paga é o consumidor final, mas o presidente também teve falas contundentes no que diz respeito à preservação, manter a Petrobras como patrimônio brasileiro e dos brasileiros, né? Eu queria que a senhora também falasse um pouco, né, sobre essa questão. Nós sabemos que a Petrobras vem sendo fatiada, vem sendo enfraquecida há muito tempo. A própria Operação Lava Jato significou a fragilização da empresa estatal de economia mista, dadas as consequências nos empregos e, sobretudo, no desinvestimento, aquilo que a empresa deixou de investir e como ela foi utilizada como ativo especulativo, né? Também a questão do controle acionário. Então, a Petrobras já vem muito fragilizada nos últimos anos, justamente em decorrência dessa operação casada, a Operação Lava Jato, mais desqualificação da própria marca Petrobras por conta dos escândalos, né, mal conduzidos na forma da Lava Jato de corrupção. Agora, mais um intento. Aparentemente, a gente tem uma situação muito mais vinculada a uma imagem, porque não haveria nem tempo para conseguir os processos de privatização da empresa no sentido amplo, sem contar a própria discussão inconstitucional que envolveria todo esse processo. Mas claramente é um discurso que demonstra como esses governantes atuais e os que se pretendem querem fazer com o patrimônio público que nos resta, né? Petrobras foi muito fragmentada, foi muito enfraquecida, mas ainda continua com o lastro estatal. E a privatização seria o fim desse lastro estatal. Ao contrário, temos que revisar os contratos feitos nesse conjunto de decisões fraudulentas dos últimos anos e fazer eventualmente até consulta popular revogatória, que é uma discussão que nós vamos ter no futuro. Por enquanto, claro, o papel do presidente Lula é como candidato às presidenciais, fortalecer esse discurso, né, de garantia do patrimônio público, entre outros, a Petrobras, e evitar justamente o raciocínio perdulário e entreguista, né, vendilhão que temos nos discursos atuais. Vejo que a Europa, na crise, no estado de guerra, está ressentindo não ter empresas energéticas autônomas. Precisa, nesse conflito bélico, não consegue se posicionar eventualmente como gostaria, porque depende do gás russo, porque depende da energia ou dos insumos de países que hoje estão, de certa forma, do outro lado nesse conflito bélico. Então, nós aqui discutindo como vender o que nos resta de patrimônio público, quando lá, né, nem como um exemplo nós usamos e percebemos como isso pode ser daninho para o próprio país, para as pessoas que aqui vivem, né? A não ser que todos queiram morar em Miami, mas não me parece que é o caso. Sem dúvida, sem dúvida. Professora, eu queria falar agora também dentro dessa agenda, aproveitando a questão do centenário do PCdoB, a gente sabe que tem muitas criações mentirosas do imaginário popular envolvendo o comunismo e os comunistas, e isso aumentou bastante com a chegada do bolsonarismo e do Jair Bolsonaro ao poder. Vamos lembrar que no discurso de posse dele, ele falou que ia livrar o Brasil dos comunistas, né? Qual a importância nesse momento de homenagear esse partido ainda pujante, ainda com participação política? Bom, eu tenho uma história com o PCdoB, tenho uma relação muito próxima, embora seja afiliada ao Partido dos Trabalhadores, mas eu tenho um afeto muito grande, sobretudo aqui pela nossa deputada Jandira Fegali, com quem eu tenho um trabalho de longa data, né? Tenho muito respeito pelo PCdoB como uma âncora política estável, centenária agora, há tanto ano, quanto a gente deve, como vamos dizer, progressismo contra esquerda ao PCdoB. Tenho uma filha que é dirigente, então eu sou suspeita para falar do PCdoB, o quanto eu acho importante, mas sem dúvida nenhuma. Agora, o estereótipo é muito grande contra os comunistas, né? A Guerra Fria, não, aquele âmbito, aquele espírito da Guerra Fria persegue ainda hoje os discursos, sobretudo, esses mais menos elaborados, digamos assim. Muito importante, acho que a gente vive um momento de afirmação da democracia e do reconhecimento da política. Acho que isso é muito importante, porque a antipolítica provoca esse sentimento, leva, né, conduz a
justamente ao tudo vale igual do Estado que estamos agora. E o tudo vale igual é a ausência de regras, de critérios, de ideologia comprometida com as causas sociais, com a repartição, né, da riqueza, com a igualdade nesse sentido, né, com políticas públicas de redistribuição de renda e riqueza. Então, eu acho que é importantíssimo, o PCdoB está de parabéns pelo aniversário e pelo gesto de reunir no mesmo lugar todos os partidos, né, numa mesma esplanada, naquele lugar belíssimo em Niterói, que eu espero muito que seja possível repetir no que vem, ainda mais ampliado. Todos deveriam participar, porque é realmente uma experiência inesquecível. Muito bom. Professora, a gente está com o nosso tempo chegando ao fim, mas eu quero fazer uma pergunta, porque a senhora participou de toda essa questão que envolveu o ex-presidente quando foi preso ilegalmente, e todos os processos agora estão sendo derrubados na justiça, vem comprovando isso, essa perseguição. O que a senhora achou, o que a senhora viu da fisionomia do ex-presidente Lula, reencontrá-lo, enfim, o que a senhora pode falar para a gente? O que foi a sua impressão? Cosme, ele está super animado, ele está muito feliz. Assim, quando muitas vezes, acho que acontece com todos que nos assistem aqui também, e vocês, a angústia é muito grande. Muitas vezes acordamos de manhã e pensamos, hoje não é o dia, né? Hoje não é um bom dia, aconteceu tal coisa, e normalmente filtramos por notícias de última hora que são sempre desesperadoras, né? Com relação à aprovação legislativa, por exemplo. Mas ele tem essa capacidade contagiante mesmo. É um encontro energético, tem essa capacidade, parece até que ali nós nos tornamos mais plenos para seguir em frente. Então essa energia realmente não é algo muito normal no mundo da política. Os próprios integrantes do Grupo de Puebla ficaram um pouco perplexos, porque os encontros internacionais que eu já participei, todos eles têm aí um público, tem também falas imponentes desses grandes líderes que ocuparam, por exemplo, o ex-presidente Zapatero foi presidente da Espanha há quantos anos? Tantos anos no PSOE espanhol, mas eu nunca vi que ele fosse recebido assim como aconteceu na UERJ, como aconteceu lá no PCdoB. É realmente uma apoteose a chegada dos presidentes, e sem contar que ele também contagia com a sua graça, com as suas piadas, com a sua forma de entender a política conectada aos anseios do povo. Então, foi realmente energético e apaziguador, porque aqui no Rio também as tensões vão acontecendo, as fofocas políticas, que às vezes mesmo sem querer a gente acaba participando, escutando, ouvindo falar, e no fim das contas todos se abraçaram ao final. Não sei o que vai dar, agora que passa-se aí alguns dias depois dessa passagem, né, marcante, mas sem dúvida nenhuma ajudou a acalmar um pouco os ânimos, porque principalmente vou mencionar um encontro entre prefeitos promovidos pelo presidente da Alerj, né, o André Siciliano, que é também candidato, a princípio, candidato ao Senado. E reuniu 10 prefeitos secretamente, a gente só sabe de ouvir falar, um diz para o outro, a gente sabe. Esses 10 prefeitos não são necessariamente aliados do PT. Alguns deles são, inclusive, ligados a Jair Bolsonaro. O presidente falou que vai governar para todos os prefeitos, que vai criar o Ministério das Cidades, quer dizer, tentando acalmar um pouco as coisas, porque a gente sabe, às vezes, que mesmo que o PT construa as suas candidaturas, às vezes a população associa uma liderança local, que não necessariamente é do PT, do partido, do candidato, ao presidente. Então, pode haver, sim, isso vai acontecer, votos dobrados entre o ex-presidente Lula mais o candidato local, que às vezes pode ser até um apoiador de Jair Bolsonaro. Essas mesclas incríveis que não obedecem uma lógica partidária podem acontecer. Então, acho que esse acalmar de ânimos, acalmar, visando o futuro, mirando o futuro, é algo que a gente não tem há muito tempo de nenhuma liderança política com destaque. Então, acho que realmente nós estamos já com saudades. Foram 5 dias que marcam, né, a continuidade da política aqui no Rio de Janeiro. Muito bom. Carol Proner, advogada, professora de Direito Internacional da UFRJ, integrante da ABJD e do Grupo Prerrogativas. Professora, obrigada pela participação. Até uma próxima. Obrigada a vocês, queridos. Abraço. Tchau.